Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer o volante caseiro utilizando o software EMC Utility Lite. Eu vou te passar aqui na tela do PC todo o diagrama esquemático onde vai fio a fio de uma forma bem simples e objetiva. E eu vou ficar muito feliz em saber se ao você finalizar esse tutorial ele valeu o seu like, valeu a sua inscrição e você deixar o seu feedback para mim nos comentários, beleza? Então bora iniciar, que tem bastante conteúdo bem bacana para passar para vocês nesse tutorial bem completo. Como fazer o volante caseiro utilizando o software EMC Utility Lite. Partiu então direto ao assunto, o esquema elétrico EMC Utility Lite de uma forma desenhada e com palavras simples para todo mundo entender. Bora lá, ó. Primeiro já vou colocar aqui direto a nossa placa controladora Arduino Leonardo com seu microcontrolador ATmega 32U4. Eu gosto de dizer que a nossa placa Arduino Leonardo é a nossa placa mãe aqui do nosso projeto do volante caseiro. O porquê é que todos os outros componentes que nós vamos utilizar vão ser conectados na nossa placa Arduino, e a nossa placa que vai comunicar com o nosso jogo vai ser conectada ao nosso PC através da USB, e assim vai, assim começa a rolar o nosso projeto do volante caseiro. A primeira placa, o primeiro componente mais importante já está aqui. Partindo para um próximo passo, vou dividir bem simples aqui e bem devagar para que todo mundo entenda. Vamos começar com as ligações do nosso volante. Então eu já vou logo colocar aqui na nossa tela o nosso encoder incremental que nós vamos utilizar para o projeto do nosso volante. Ele vai ser o responsável por fazer o giro do nosso volante, ele que está no eixo do nosso volante caseiro. Vocês vão notar que o nosso encoder incremental ele tem 4 fios, 4 fios bem simples aqui. Tem um preto, um vermelho, um verde e um branco ou cinza. Geralmente é um branco, mas eu vou colocar aqui no nosso diagrama um cinza para vocês não confundirem aqui com o nosso fundo. O fio preto é o nosso GND, o fio vermelho é o nosso positivo. E os outros fios que sobram, o verde e o branco ou cinza, eles são os nossos dois fios de comunicação dos canais A e B do nosso encoder incremental. Eles são os dois fios responsáveis pelo sinal do nosso encoder. E como nós vamos ligar esse nosso encoder incremental aqui no nosso Arduino utilizando o EMC Utility Lite? Lembrando que uma coisa que eu também esqueci de falar para vocês, as ligações do EMC Utility Lite, ela é um pouquinho diferente do que você for utilizar a programação utilizando o willconfig, que já temos tutoriais aqui no canal. Inclusive, galera, já que eu estou falando disso, eu quero 30 a 40 segundinhos da sua atenção aqui rapidinho. Galera, aqui no canal eu já tenho uma playlist, na verdade várias playlists completas de como fazer o volante caseiro a parte da base, como fazer o volante, como fazer os pedais, como fazer também o nosso câmbio. E tem também até outros ADD11 aí, botão box, freio de mão, etc. Eu vou estar deixando eles aí na descrição para você poder acompanhar junto com esse tutorial aqui. Esse é o tutorial de como fazer a parte elétrica utilizando o EMC Utility Lite. Esses que eu tenho na playlist, que eu vou deixar aí na descrição, eu utilizei o willconfig, que é também outro software para configuração do nosso volante caseiro. Então o que você pode estar fazendo? Eu vou te dar aqui uma dica, ó. Você assiste os tutoriais que eu vou deixar aí na playlist, que vai sair na descrição, vai estar aparecendo no card também. Monta o seu volante, monta o seu câmbio, monta os seus pedais, e depois, quando você vai partir para a parte elétrica, você vem aqui nesse tutorial para você fazer, caso você queira, com o EMC. Esses que eu vou deixar na descrição, eu fiz com o willconfig. E eu também já tenho um vídeo, vou deixar na descrição também, a diferença do willconfig com o EMC, qual é o melhor para se fazer hoje, qual é o melhor para você utilizar hoje no seu projeto de volante caseiro, fechou? Então fica aí ao seu critério fazer com o willconfig com o EMC, tá faltando o tutorial do EMC aqui no canal e é o que eu vou trazer agora para vocês, a elétrica e o diagrama, como vocês já estão vendo aí, da forma de como fazer o nosso volante caseiro utilizando o EMC Utility Lite, beleza? Vocês vão ver também que é bem simples, é bem tranquilo. Fechou, galera, agora sim, recado dado, vocês já estão cientes aí que temos vários tutoriais aqui no canal relacionados à construção do nosso volante caseiro. Então vamos continuar, vamos fazer a ligação do nosso encoder incremental. Eu já apresentei para vocês negativo, positivo e os dois fios, que esses dois fios, seja verde, branco ou cinza, são os nossos dois canais de sinais do nosso encoder incremental. Vamos fazer a alimentação primeiro do nosso encoder. O que nós vamos fazer? Nós vamos ligar o negativo do nosso encoder no negativo lá no nosso Arduino. Ó. Deixei para vocês lá, o GND. Vamos fazer agora o que? Vamos ligar o positivo nos 5 volts do nosso Arduino. Lá está também, ó, 5 volts. Lembrando que esse esquema elétrico, galera, ele é todo legendado com as cores também. Então você pode ver, ó, preto com preto,
negativo, vermelho com vermelho, é o nosso positivo, 5 volts com 5 volts. Só vocês irem ligando essas legendas aí, com as cores e também com os nomes, de acordo com as categorias. No caso agora, construção do volante, com encoder incremental. Agora, para a gente ligar os outros dois canais, outros dois fios que está sobrando no nosso encoder, nós vamos ligar nas portas RX e TX do nosso Arduino, que fica ali no canto inferior direito, nele nessa posição, em pé dessa forma assim. Essas portas RX e TX vão ser onde vão estar ligados o nosso encoder incremental. Então nós vamos ligar o fio verde do nosso encoder incremental na porta RX do nosso Arduino Leonardo, como vocês estão vendo aí. E o outro que sobrar, branco ou cinza, você vai ligar na porta TX do Arduino Leonardo. São as portas L1 da nossa placa controladora. E uma coisa eu tenho para dizer para vocês. Essa importância da ordem RX e TX, seu verde ou seu branco ali, tanto faz. A única alteração que pode ocorrer de caso você inverta o RX e o TX dele ali é simplesmente o sentido de rotação do seu volante. Como assim? Por exemplo, se você virar o seu volante para a esquerda e no jogo ir para a direita, você pode vir aqui no seu Arduino e inverter o que está na TX, você joga para RX, e o que estava na RX você joga para TX, os fios do nosso encoder. Ou você simplesmente pode mudar isso com apenas uma configuração no jogo. Geralmente todos os jogos têm essa configuração de inverter o sentido do volante. Então só para ficar claro para vocês aí que não tem problema em inverter. Mas calma lá, não tá ligado no nosso encoder ainda. Falta algum componente muito importante, que pode até ser perigoso você ligar sem, que é o que? Os resistores. Nós vamos utilizar aqui nesse projeto dois resistores de 1K para ligar o nosso encoder incremental. Ele vai se ligar a esses resistores dessa forma como vocês estão vendo aí. Parece complicado, né? Mas não é não. Vou explicar para vocês. Nós temos um resistor de 1K vindo do nosso positivo do nosso encoder, indo até a porta RX dele, o fio verde dele. E nós temos também outro resistor vindo de novo do nosso positivo para a porta TX dele, o fio branco ou o fio cinza dele ali. Resumindo então, é um resistor que está saindo do positivo e vai até um fio do sinal do nosso encoder. Outro também resistor também sai do positivo e vai até o outro. Aí no esquema elétrico tá bem simples, vocês vão entender, e com os comentários também acredito que vocês entenderam. E é isso, agora sim o nosso encoder incremental está ligado, agora sim ele vai estar funcionando. Claro, tem que carregar a programação no Arduino, por isso então quero que vocês deixem aí no comentário se vocês querem que eu faça o tutorial com os arquivos, liberando para vocês os arquivos da programação do MC Utility Lite, como fazer a instalação, como fazer a configuração, que também é muito simples, é mais simples ainda do que o WillConfig. As ligações dele aqui podem não ser, mas vocês vão ver aqui no decorrer ainda desse tutorial que tem bastante conteúdo. Agora sim, ó, finalizado o encoder incremental, o seu volante já está funcionando, beleza, aleluia. Tá funcionando. Agora vamos partir para os pedais, que é bem simples também, bora lá. As ligações dos pedais aqui também, como no WillConfig, como também no MC, são iguais, bem simples também e bem prático de se ligar. Vamos lá, ó. Eu vou posicionar aqui 3 potenciômetros, simulando que são nossos potenciômetros do nosso pedal de embreagem, potenciômetro do pedal do freio e do nosso acelerador. Lembrando que no MC Utility Lite, você também pode adicionar um freio de mão, por exemplo. Tem mais portas analógicas, vocês vão ver no decorrer aqui do nosso esquema elétrico, beleza? As portas de comunicação que nós vamos utilizar do nosso Arduino Leonardo para a ligação dos nossos potenciômetros são portas analógicas. No canto inferior esquerdo da nossa placa Arduino Leonardo, você já consegue identificar ali, ó, Analog In. São as portas analógicas, A0, A1, A2, A3 e vai até a A5. Vamos utilizar 3 delas para ligar pedal de embreagem, freio e acelerador. Dá para você usar mais para ligar freio de mão. Vindo para o nosso potenciômetro, nós temos ali 3 perninhas. Vamos lá, bem simples para todo mundo entender de novo, ó. 3 perninhas ali, tem 3 fios para você ligar nele. O da esquerda pode ser um positivo ou um negativo, o do meio é o pino central de sinal do nosso potenciômetro e o da direita pode ser um positivo ou um negativo. Como assim, Gustavo, pode ser um positivo ou negativo? Porque, galera, os potenciômetros não têm polaridade. Ele cai quase igual lá as nossas conexões do RX e TX do nosso encoder incremental. Se você inverter, vai inverter apenas o sentido de rotação dos seus potenciômetros ali, dos pedais no caso, né? Então, o da minha esquerda pode ser um positivo ou negativo e o todo da direita pode ser um positivo ou negativo também. O que eu tenho que respeitar é o meu polo central, que é o de sinal do meu potenciômetro, que eles vão lá nas nossas portas analógicas, tá entendendo? Vou entender melhor agora, ó. O que eu vou fazer? Vou ligar o nosso pedal de embreagem na minha porta analógica A0. Peguei o polo central dele e marquei ali, ó, A0.
Vou ligar onde? Vou ligar na minha porta analógica A0 lá do meu Arduino, ó. Amarelo com amarelo, beleza, tranquilo. Vou ligar o meu pino central do meu potenciômetro do freio na minha A1. Meu polo verde, vou ligar lá na minha 1, lá no meu Arduino. Verde com verde, beleza. Agora eu vou ligar o meu potenciômetro do meu acelerador. Ele vai ficar na minha A2 e agora aqui A2 lá no meu Arduino. Fechou. Pinos centrais deles já estão ligados. Agora eu tenho que alimentar esse meu potenciômetro com positivo e negativo. Todos têm positivo, todos têm negativo. O que eu posso fazer? Uma emenda. Simples, vou fazer assim, ó. Vou emendar todos os meus polos negativos dos meus potenciômetros. Nesse exemplo eu vou dar que os meus negativos são todos da esquerda. Vou emendar todos eles e eles são o meu GND. E vou ligar no meu GND lá do meu Arduino. Pode ver que ali em cima, galera, tem dois GND. Tem um embaixo dos 5 volts que eu deixei para vocês, que já ligamos 5 volts lá no encoder incremental. Tem um GND que também ligamos no encoder incremental. E embaixo tem mais um GND. Você pode ligar os potenciômetros ali. Porém, galera, tanto faz, são a mesma coisa. Você pode emendar um GND para todos, tanto os 5 volts também. Pode emendar uns 5 volts para todos. A galera tem muita dúvida nisso, muitos comentários, a galera me chama nos grupos e tal. Pode emendar tranquilo, sem medo, beleza? Se tem apenas uns 5 volts no Arduino Leonardo, todos os outros componentes que utilizam 5 volts podem ser ligados ali emendando, fechou? Tranquilo, sem problema nenhum. Já emendamos todos os negativos dos nossos potenciômetros, agora faltou uma perninha ali, ó. Tem uma perninha na direita ali, né? Vamos ligar então ela a ser o nosso positivo, nossos 5 volts, ó. Dessa forma, juntamos os três, temos 5 volts, ligamos 5 volts lá no nosso Arduino, ó. Vermelho com vermelho, 5 volts, fiquem ligados nas legendas, cores e nomes que estão ali. É isso, galera. Simples, né? Potenciômetros já estão ligados. Lembrando que você pode ligar ali a A3, A4 e A5, as outras portas que sobraram para você ligar, por exemplo, um freio de mão que o MC Utility Lite nos permite mais um adicional de mais um potenciômetro. Entendido, galera? Potenciômetros já estão ligados, agora sim já estão funcionando. Agora a gente vai entrar, galera, num ponto que você tem que prestar muita atenção, que é as ligações dos nossos botões para um câmbio ou até mesmo para você fazer uma button box, que o MC ele nos permite ligar 16 botões. Você vai utilizar 8, 9 ali para o seu câmbio e o resto você pode usar para fazer uma button box, né? Muito bom. Eu vou deixar aqui na tela, ó, 16 micro switches. Vamos dizer que você vai fazer o câmbio e vai sobrar aí para você fazer uma button box ou algum ADD-on que você queira. Tá aqui 16 botões. MC Utility Lite usa uma ligação por matriz para fazer as ligações desses 16 botões. E aí vai uma dica para vocês. Eu já tenho um tutorial aqui no canal inteiro. São 20 a 30 minutos mais ou menos, explicando só o que é matriz e como funciona linhas e colunas, todas essas ligações. Se você pegar essa parte aqui e ficar com alguma dúvida, vai lá nesse tutorial que você vai acabar com suas dúvidas todas lá. Mas eu vou tentar te explicar bem objetivo aqui para vocês. Então, bora lá. Para ligar os nossos 16 botões utilizando o MC Utility Lite, que utiliza a matriz, nós vamos utilizar apenas 8 portas digitais do nosso Arduino Leonardo. Inclusive, nós vamos utilizar esses pinos ICSP que está logo ali abaixo do nosso Arduino. Ele tem 6 pinos ali, que são nossos pinos que são chamados de ICSP. Esses pinos ICSP aqui, galera, para galera que já está acostumada com os tutoriais aqui do canal, na série de como fazer a parte elétrica com o WillConfig, nós não utilizamos esses pinos aqui ICSP. Porém, já aqui no MC Utility Lite, ele já utiliza. Esses pinos ICSP do nosso Arduino Leonardo e também outros Arduinos têm, eles têm uma capacidade de a gente poder programar algo mais específico do nosso Arduino utilizando o protocolo serial SPI, que tem vários outros pinos ali. Ali tem GND, ali tem VCC e tem os pinos SPI. Geralmente nós utilizamos ele, e já tem tutorial no canal onde utilizamos eles para gravar ou regravar o bootloader no Arduino Leonardo, que é necessário ter o bootloader. Aí para gravar o bootloader nós utilizamos esses pinos ICSP aqui, que tem já essa capacidade de utilizar o protocolo serial SPI. Mas aqui no MC Utility Lite nós vamos utilizar ele, as portas que ele tem 3 portas digitais ali escondidas neles, que nós vamos utilizar para ligar mais botões. Aí nos permite a ligação em matriz para 16 botões. Vamos lá, bem breve. Se você quiser ir lá naquele tutorial onde eu ensino e tenho 20, 30 minutos só falando de matriz, eu te recomendo, mas vamos lá bem breve. A matriz ela se constitui por linhas e colunas. Essas linhas são uma porta digital, as colunas também são outras portas digitais. A junção de uma linha com uma coluna, com cada porta digital ali, nos dá um sinal de um botão pressionado ali para o nosso jogo. Vamos lá, bem simples de se dizer. Então, o que nós vamos fazer, ó? Deixei aqui nossos micro switches,
uma matriz 4x4, tem 4 em cima, tem 4 aqui na esquerda, então tem 4 em cima, mais 4 embaixo, mais 4 embaixo, mais 4 embaixo, 16 botões. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos ligar linhas e colunas nesses nossos microsuites. Como vamos fazer isso? Com as portas digitais. Então bora lá, ó. Eu vou ligar o meu pino digital, o 5, e vou ligar como uma coluna de 4 microsuites. Como vocês estão vendo aí, porta digital 5, ó, aquele verdinho claro com o verdinho claro, gerou ali, ó, uma coluna. São 4 ali, ó, 4 microsuites que você vai fazer é emendar essa porta digital 5 nos 4 microsuites ali. Vamos fazer mais uma coluna aqui, vamos por partes para vocês entenderem. Mais uma coluna, nosso pino digital 6, deixei ele em cinza e vou ligar mais uma coluna. Próxima coluna, mais 4 microsuites. Próximo pino digital que também é uma coluna é a nossa porta digital 7. Amarelo, mais uma coluna, como vocês estão vendo ali. E a gente tem mais uma coluna agora, galera, para ligar nos nossos 4 microsuites que sobraram ali na direita, o nosso pino digital 12, lá em cima agora, ó. Pronto, laranja, laranja ali, porta digital 12. Tá dando para entender? Deixa aí nos comentários. Agora, eles estão soltos, nossos microsuites, só está ligado uma perninha dele ali. Todo mundo entende perninha, né? Sabe que é os paus deles ali. Beleza, só está ligado ali um de cada um ali. Só que para dar o contato precisa de mais um, que é o que tá faltando? As linhas, galera. Isso mesmo. Você falou linha? Então comenta aí. Você falou linha, você está certo. Tá ligado já, né? Então vamos ligar mais uma linha. Temos uma linha na porta digital 4. Ó, uma linha, 4 microsuites ligadas ali. Temos mais uma linha na nossa porta digital 16. Onde é essa porta digital 16, Gustavo? É lá embaixo, ó. ICSP. Nós temos uma porta 16, deixei ali para vocês em roxo, ó, porta 16. Temos mais uma linha na nossa porta digital 15, lá também no ICSP, galera. O azulzinho ali, ó, porta digital 15. E temos mais uma linha aonde, de novo no ICSP, porta digital 14, esse verdinho um pouco mais escuro ali. Pronto, agora vocês estão vendo a nossa matriz 4x4, constituída de linhas e colunas com as nossas portas digital, tem a 4, tem a 5, a 6, com as nossas 8 portas digitais que utilizamos, inclusive as que estão presentes nas nossas portas ali ICSP. Agora estamos ligados já a nossa matriz com 16 botões e já está funcionando. Beleza, agora só para vocês entenderem melhor ainda, imagina o seu câmbio com esse desenho aqui nessa matriz, ó. Beleza? Deu para entender já, né? Não precisa nem explicar mais, né? É isso, aí você liga os seus 8, 9 botões que você quer ir para o seu câmbio e o resto você pode fazer aí, por exemplo, uma button box com os 16 botões que o MC Utility Lite nos possibilita ligar até 16 botões. Tá dando pra entender, galera? Tá tranquilo o tutorial? Deixa aí nos comentários, eu vou gostar e vou ficar muito feliz de saber se vocês estão tendo dúvidas ou não. Deixa aí tudo nos comentários. E outra coisa, eu criei um grupo no Facebook e um grupo no Discord, vai ter na descrição. Entra lá, caso você queira dúvida, posso te ajudar em call lá, entra na sala de espera e me chama lá que eu te ajudo em call, em chamada de vídeo, que for que a gente conseguir aí pra te ajudar, beleza? Já está acabando, galera. Faltou agora fazer a ligação do nosso Drive BTS para ligar o nosso Force Feedback. Sim, tutorial completo e bem explicado para vocês, com todas as ligações dos nossos componentes para fazer o kit completão aí. Agora vamos ligar o nosso Drive BTS, também com as ligações onde vai o motor, onde vai a fonte, para você fazer o seu kitzão completo com o Force Feedback também. Bora lá então, que também é bem simples. Vamos colocar aqui o nosso Drive BTS 7960, o responsável por controlar os nossos motores, onde vai a nossa fonte, tudo vai ser ligado nele aqui. Sem ele você não faz o Force Feedback, né? Então, para ajudar a vocês entenderem e para servir como legenda das ligações, seguindo as nossas cores e nossos nomes dos pinos que vão lá no nosso Arduino, como vocês já estão vendo aqui com as cores, eu vou legendar aqui na esquerda os pinos do nosso Drive BTS. Se você ver aqui na esquerda do Drive BTS, nós temos 8 pinos e em cima tem as legendas deles. Só que não dá para ver muito bem, então eu passei aqui para a esquerda, junto também com as cores que estão legendados e seguindo as ordens das cores aqui para ligar o nosso Arduino. Nós temos aqui VCC, nós temos GND, nós temos aqui o RIS, LIS também, temos um REN, temos um LEN também, temos um R e um LPWM. Quais nós vamos utilizar aqui? Poucos. Na verdade, quase tudo. Vai só 2 que não vamos utilizar. Vamos fazer as ligações para o nosso Arduino Leonardo poder se comunicar com o nosso Drive BTS para ele mandar as informações para eles e eles conversarem aí. Como que eles vão fazer isso? Primeiro vamos fazer a alimentação do nosso Drive BTS. Como? Vamos ligar o nosso GND dele
no GND do nosso Arduino Leonardo. Usem a legenda aqui na esquerda para vocês verem a posição dos pinos, beleza? E já estão nas cores corretas para vocês verem ali também. Certo, GND ligado. Falta o que? O VCC, o nosso 5 volts. É 5 volts. Vamos ligar 5 volts lá no nosso drive BTS, ó. Apontando certinho para vocês ali e as cores ali das ligações dos 5 volts do nosso drive BTS. Agora é que tá. Agora começa os pinos de comunicação. Quais são eles? Nós vamos utilizar aqui os pinos R, PWM, vamos utilizar os pinos L, PWM, o RN e o LN. Vocês vão ver ali que o RN e o LN estão os dois rosas. Por que são os dois rosas? Porque eles são dois pinos que vocês vão emendar. Eles vão lá na nossa porta digital 8, como vocês já estão vendo aí, ó. Deixei a legenda rosa ali, digital D8 lá no nosso Arduino Leonardo, as portas digitais D8 ali, rosa também. Deu para entender? Os dois, a D8 é os dois pinos ali. Olha de novo a legenda ali. Agora faltou mais dois. Quais são eles? RPWM e LPWM. Vamos ligar o que? O nosso LPWM na cor laranja, fraquinha ali como vocês estão vendo. Vamos ligar a nossa porta digital D9 lá no nosso Arduino. Beleza? Agora o RPWM, um azul, nós vamos ligar ele na porta digital 10 do nosso Arduino Leonardo. Pronto. Azul com azul, digital 10. Segue a legenda ali, RPWM azul também. Deu para vocês verem, né? Dois pinos em cima do RN e do LN e entre o GND e os 5 volts são o RIS e o LIS, que nós não vamos utilizar, não precisa ligar nada nele. Então agora sim o nosso drive BTS já vai ter comunicação com o nosso Arduino Leonardo. O Arduino Leonardo vai mandar as informações para ele e ele vai mandar lá para o nosso motor e fonte. Mas cadê o motor e fonte? Onde que vai ligado? Muito simples, tá vendo esse conector verde aqui? Tem 4 parafusos? Pois é, esse aqui é um bornezinho, nós vamos ligar ele. Só que para ligar ele, segue como exemplo a posição que está aqui no diagrama o nosso drive BTS. Como? Usem o nome Arduino lá em cima como exemplo de posição, usem esse capacitor como exemplo de posição e as legendas aqui que eu já passei para vocês como exemplo de posição. Serve também para você fazer as ligações aqui no D8, D9 e o D10. GND 5 volts também. Seguindo esse exemplo, vamos ligar a nossa fonte e vamos ligar o nosso motor. Negativo da nossa fonte. Primeiro pino, o que está embaixo em relação ali na ordem ali do nosso capacitor. Lembra também o nome Arduino ali. Segundo pino agora, debaixo do negativo da fonte, é o positivo da nossa fonte, como vocês já estão vendo. Agora sobrou mais dois que vão ser ligados aos nossos motores. Negativo do nosso motor é o próximo e o positivo do nosso motor é o próximo, que é o último. Negativo da fonte é o primeiro, o segundo é o positivo da fonte, o terceiro é o negativo do motor e o quarto, o último, é o positivo do nosso motor. Aí sim, agora já está ligado. E tomem cuidado, galera. E se vocês quiserem, na verdade eu vou ter aqui no canal um vídeo explicando mais sobre a relação que precisa ter a sua fonte com o seu motor. Vamos dizer que uma tem que ser compatível com a outra para não dar BO aí, beleza? Eu posso fazer esse tutorial para vocês aí. Mas agora é simples, ó. Nosso drive BTS já está ligadão ali, agora sim tendo comunicação com o nosso Arduino Leonardo. E galera, acabou. É isso. O tutorial foi comprido porque foi completo. Quem ficou aqui até mais ou menos agora, calma que tem mais coisas que eu quero dizer para vocês. Já pegou o tutorial completo, então, todo detalhado. Eu acredito que dessa forma é o único que tem no YouTube aqui, então por isso eu tô fazendo bem detalhado e não tô ligando para o tempo. Quem está interessado não liga para tempo, né? Então eu espero que tenha ajudado. Mas calma lá, galera, quero falar umas coisinhas para vocês. Basicamente, essas são as nossas ligações do esquema elétrico para fazer o volante caseiro com o MC Utility Lite. Eu vou fazer um tutorial de como fazer a parte da instalação do software, o MC, e também a configuração. Querem que eu faça? Deixem nos comentários. Bom, galera, vocês viram aí que não é um bicho de 7 cabeças não para fazer o nosso volante caseiro utilizando o MC Utility Lite. É bem bacana, é quase a mesma coisa que o Willconfig, mas cada um vai nos proporcionar uma funçãozinha a mais ou até menos ali. E eu quero agora aqui, galera, para vocês que assistiram aqui até o final, que foram os interessados, eu quero que você deixe no comentário se vocês querem ou não um tutorial de como fazer a instalação do nosso MC Utility Lite, quanto também a compilação da nossa programação, o carregamento da programação. O carregamento lá da programação que vai no nosso Arduino Leonardo, beleza? Deixa aí nos comentários, eu vou gostar de saber. Eu gosto bastante de ler os comentários de vocês e também me motiva a poder continuar
com nossos vídeos e tutoriais aqui do canal, beleza? Vou ficando por aqui então, galera, vou ficar muito feliz se você deixou o seu like aí, deixou o seu feedback. E caso você não seja um inscrito aqui do canal, vem fazer parte da GTEC, você está no canal certo como se fala em construção de volante caseiro, tutoriais e até gameplays com o nosso volante caseiro que tem aqui no canal. Você está aqui no canal certo, onde eu compartilho com vocês aqui todo o meu conhecimento que eu tenho sobre o assunto do volante caseiro para passar e compartilhar cada vez mais com vocês. E tem bastante, muito tutorial para passar para vocês ainda, viu? Tá até faltando tempo para gravar. Então se você tem interesse em algum tutorial que está faltando ou você quer ver aqui no canal, também deixa aí nos comentários, eu vou ficar muito feliz em saber, beleza? Vou ficando por aqui então, galera, muito obrigado a você que assistiu até o final, muito obrigado a você que também deixou o seu like, valeuzão mesmo, obrigado muito pela força, falou, vai a nós e fui!